Olá, eu sou Laila Pincelli, sou psicóloga especialista em terapia de casais. Atendendo a pedidos, eu vou falar a respeito dos sinais de desinteresse. Eu confesso que eu tenho um pouquinho de receio de fazer vídeos assim, onde isso significa isso. Por quê? Porque eu não acredito que as coisas sejam assim tão simples. Ou não é isso que eu vejo na realidade acompanhando os meus clientes. O ser humano é bem complexo. Então, o que eu quero falar com isso é que, às vezes, um determinado sinal, uma determinada atitude que, dentro de um contexto, significa desinteresse, em outra situação, em outra relação, isso pode ser sinal apenas de que a pessoa não sabe como agir, de que a pessoa está constrangida, de timidez e coisas do tipo, certo? Mas vamos lá, vou falar com vocês e eu queria que antes de tudo você prestasse atenção, como eu estou dizendo, né, que nada é simples e isso significa isso, que você preste atenção nos seguintes pontos. Qual é o contexto em que vocês estão? Em que época da relação que vocês estão? Falei disso no vídeo passado, tá? Desinteresse em o quê? Em casar? Desinteresse em namorar com você? Desinteresse em ter sexo com você naquele momento? O que é isso? Porque às vezes você avalia a situação pensando lá na frente e vocês estão ali no primeiro e segundo encontro, tá bom? Assiste o vídeo da semana passada se você não viu ainda. Ok, então vamos lá. Eu acho que é importante você ver o contexto em que vocês estão. Quanto tempo nessa relação, nesse começo de relação vocês estão? Tá? Isso é importante para você avaliar. Outra, as características do outro. Se é uma pessoa muito tímida, os sinais que uma pessoa tímida emitem podem ser bem confusos para se perceber, porque às vezes, até porque é uma característica de quem é tímido ou quem tem lá, não tem tanta habilidade nessa questão da conquista ou de relacionamento amoroso, que ele fique pensando tanto, que ela fique pensando tanto no que aquilo significa, se ela está agindo certo, se está agindo errado, que às vezes ela passa a impressão de desinteresse e não é. Tá? Então, presta atenção nas características do outro, porque olha só, alguém muito extrovertido, às vezes ele fala com você o tempo todo, ele chama para sair, porque isso para ele não é um impeditivo, ele vai naturalmente com você que ele gosta ou com quem ele não gosta, tá? Então, não dá para levar tão a ferro e fogo assim, ok? Que mais? Também o estilo de vida que a pessoa leva, tá? Já falei em vídeos aí também, que se você fica lá prestando atenção se ele responde as mensagens em quanto tempo, e isso para você é um sinal de desinteresse, se não respondeu na hora, se foi responder só no final do dia, já falei sobre isso. As pessoas têm hábitos diferentes nas redes sociais, as pessoas têm diferentes profissões que facilitam ou impedem que elas estejam ali atentas ao WhatsApp, por exemplo. O médico está lá na cirurgia, ele vai parar para responder a mensagem, tá? Cuidado. Então vamos lá. Não gosto das coisas, isso significa isso. Mas vou tentar te ajudar um pouquinho para você, né, naqueles pontos em que sim, podem ser sinais de desinteresse que você pode avaliar. Por exemplo, se só você vai em busca de contato, só você manda mensagens, só você faz menção de sair, tá? O só você, né? É você que faz todos os movimentos para que alguma coisa aconteça entre vocês. Isso pode sim significar que o outro não está tão interessado assim. Mas, como eu disse, uma pessoa tímida, dificilmente, um homem tímido, ele não vai com tanta facilidade assim chamar você para sair, tá?
Quando eu atendo, eu tenho alguns pacientinhos, e já tive homens, tímidos, eu falei assim, eu vou levar você numa palestra minha para você dar um depoimento. Porque você vê, né? Eu me lembro de um rapaz que ele falava, ele já estava casado nessa situação, mas ele falou assim, minha esposa que fez tudo, né? E um cara bonito, né? Mas minha esposa que me chamou para sair a primeira vez, minha esposa que na época, né, estava conhecendo, ela que fez o movimento para eles chegarem a sair mais de uma vez, depois para eles transarem, e aí depois que engatou, aí ele ficou confortável, tá? Então, com uma pessoa tímida, tudo isso aí, mas tem um ponto que até mesmo com a pessoa tímida você pode levar em consideração. Se você faz o movimento, um tímido, um tímido ou uma tímida, quando está interessado, ele aproveita esse movimento que você fez, se ele está interessado, tá? Normalmente, tem pessoas que são tão travadinhas que aí não conseguem nem, né, dar esse passo, mas aí é uma outra história. Mas de um modo geral, se você dá mostras claras de interesse, ele aproveita a situação. Quando não está interessado, se é tímido ou não tímido, ok? Outro sinal de desinteresse, me parece, quando a pessoa faz convites sempre de última hora, tá? Sempre quando talvez não tenha outra coisa para fazer. Ou quando desmarca, né? As situações muito assim, né? sem muito cuidado. Isso também pode ser um sinal de desinteresse. Mas é lógico, gente, vamos olhar o contexto como um todo. Né? Se o comportamento do outro é todo de envolvimento, está sempre legal, ele conversa, tudo isso acontece, mas numa situação ele desmarcou, calma, né? Uma situação, coloque isso, né? Não pode ser a ferro e fogo. O mais importante em tudo isso que eu estou falando aqui, para você ter essa noção de interesse ou desinteresse, olha o conjunto todo, tá? Que mais? Peraí que eu tinha feito umas anotaçõezinhas. Isso aqui é interessante. Às vezes, as pessoas ficam assim, ai, porque curtiu minhas fotos. Ai, porque curte todas as minhas fotos. Ou o cara curte todas as fotos da fulana e curtiu só 2 minhas. Gente, balela total, tá bom? Por quê? Por quê? Porque o que acontece? As pessoas estão fazendo de tudo para dar uma disfarçada, tá? Então, o que acontece? Às vezes ele curte todas as suas fotos lá, justamente porque ele não está tão interessado assim e não importa o que você pense do assunto. Outra pessoa está super interessada e por isso ela não quer dar muito mole. Não parecer que está tão envolvida assim. Aí curte uma, curte 2 e não curte mais. Outras, para mostrar que, olha, tem muita gente me querendo, ou eu tenho outras pessoas interessantes. Aí vai lá e adiciona um monte de gente aí no Instagram e tudo mais. Tá? Então, balela total. Não dá para ter um entendimento absoluto do que significa o cara curtir ou não curtir suas fotos. Tá bom? Por quê? Porque para alguns significa uma coisa e para outros significa outra. Olhe para o conjunto da história toda, tá? E de um modo geral, alguém quando está interessado, ele não quer deixar a pessoa ali livre para poder encontrar uma outra pessoa interessante, certo? Esse daí é um sinalzinho importante. Porque quando existe um certo desinteresse, também a questão da continuidade. Então sai hoje, se vai sair daqui 1 mês, tá tudo bem, tá? Só que vamos lembrar da fase, né? Quando as pessoas estão começando, a pessoa vai se tornando mais interessada aos poucos, tá? Agora, essa questão da continuidade, eu acho que é um ponto. As mulheres costumam levar muito em consideração se o homem liga no dia seguinte.
no dia seguinte do primeiro encontro, no dia seguinte da primeira transa. Normalmente, eu acho que isso tem a ver com habilidade, educação, envolvimento, sim, mas também é uma situação que às vezes eu vejo o homem ali, né? Eles falam, não liguei. Não ligou por quê? Não, até para não ficar parecendo que eu tô tão envolvido, ou para não parecer que a coisa é tão séria. Mas é porque ele não está interessado? Nem sempre. É porque ele quer que a história vá sendo, né, tenha o seu tempo. Então, se ele mostrar muito cuidado, que a moça vai agarrá-lo e aí ele não quer, tá? Vocês veem? Tudo tem o seu porém, tá? Não é tão linear assim, né? Não é um manualzinho, isso significa isso e tudo mais. Você precisa olhar a situação como um todo e, mais do que tudo, presta atenção em como você está, porque quando a gente está muito afobado, quando a gente está muito ansioso, quando a gente está carente, quando a gente está com as emoções da flor da pele, a nossa avaliação dos fatos fica deturpada, tá? Isso é importante. Então, vai lá. Até mesmo eu coloquei no vídeo passado, né? Assiste o vídeo agora, mas você tá com a cabeça fervendo, brava porque o cara não te ligou? Assiste daqui a uns 2 dias. O que fica? Qual a interpretação que você tem disso tudo que eu tô falando? Tá bom? Espero ter ajudado. Se ficou alguma dúvida a mais, escreve nos comentários que eu abordo num próximo vídeo, tá bom? Um beijo, fique bem. Não deixe de curtir o vídeo se você gostou e se inscrever no canal também, tá? Para você ser notificado. Tchauzinho!